Olá pessoal, professor Carlinhos da Maticar, Vídeos Matemáticos. Essa é a terceira aula da playlist Sólidos inscritos e circunscritos a uma esfera. Nessa aula de hoje eu vou estar trabalhando com vocês o cone reto, tudo bem? Então vamos lá à nossa aula. Então vamos lá, esfera circunscrita a um cone reto ou cone reto inscrito numa esfera. Vértice do cone toca a esfera e as extremidades do diâmetro da base do cone, que são os pontos A e B, também tocam a esfera, tá? Então, para poder estar circunscrita ao cone, a esfera por fora, o cone por dentro. Vamos a alguns elementos importantes. O ponto O é o centro da esfera e o ponto O' é o centro da base do cone, tudo bem? Bem, então como o ponto A é o centro da esfera, a distância de V até O, a distância de O até B e a distância de O até A me dá o raio da esfera, que eu vou indicar por um R maiúsculo, ok? A distância de O' até o ponto A, a distância de O' até o ponto B, tá? Como O' é o centro da base do cone, me dá o raio do cone, que eu vou indicar por um R minúsculo, tá? A distância de V até O' é a altura do meu cone reto. Como essa distância é a altura do meu cone reto, aqui no ponto O', o ângulo é de 90 graus, porque eu estou medindo aqui a altura. Tudo bem? Olha, como a distância de V até O' mede H, e a distância de V até O mede R maiúsculo, a distância do centro da esfera ao centro da base do cone vai medir H menos R. Tudo bem? Olha, outra coisa que nós vamos observar na nossa figura, que o triângulo O'B é um triângulo retângulo, tá? De hipotenusa R e catetos Rzinho minúsculo e H menos R maiúsculo. Esses são os catetos. Então, cabe aqui o teorema de Pitágoras, que vai ser a propriedade da esfera circunscrita a um cone reto ou um cone reto inscrito numa esfera. Então, eu vou ter R ao quadrado, que é o raio da esfera ao quadrado, igual a altura do cone menos o raio da esfera ao quadrado, mais R ao quadrado, que seria o raio da base do cone. Tudo bem? Então, tá aí a propriedade da esfera circunscrita a um cone reto ou um cone reto inscrito numa esfera. Ok? Vamos agora para a esfera inscrita no cone reto ou o cone reto circunscrito à esfera. Bem, esfera inscrita a um cone reto aí, tá? Para uma esfera estar inscrita a um cone reto, o que teria que acontecer? Está aqui o nosso desenho, olha. A esfera vai ter que tangenciar as geratrizes do cone e o centro da base do cone. Então, é essa situação aqui, ok? Então, vamos lá para as propriedades da esfera inscrita a um cone reto, ou um cone reto circunscrito a uma esfera. Aos elementos, então, aqui da esfera inscrita no cone. Nós temos o ponto V, que é o vértice do cone, tá? Eu vou indicar por um R maiúsculo o raio da esfera. Então, aqui no desenho, aonde vai estar este R maiúsculo? Seria a distância do ponto O, que é o centro da esfera, até o ponto B, que é o ponto de tangência do raio da esfera, com a geratriz do cone, que é a distância de V até A. No ponto de tangência, lembrando que o ângulo é de 90 graus, ok? Então, a distância do centro da esfera, com o ponto O até B, me dá o raio da esfera. Ou a distância do centro da esfera até o ponto O', que é o centro da base do cone,
também me dá o raio da esfera. Tudo bem? Vou indicar por um R minúsculo o raio do cone. Então, o raio do cone seria a distância de O', até o ponto A, que corresponde à distância do ponto A até o ponto B. Tá? Por que aqui também vai medir Rzinho nela? Então, lembrando de propriedades nela, métricas do círculo aí. Eu tenho duas tangentes a um círculo com um ponto comum. Então, as distâncias de A até O' é igual à distância de A até B. Então, por isso, essa medida vai ser R, tá? Outro elemento importante, a altura do cone. Então, a altura do cone seria a distância do vértice até o centro da base. Seria do vértice até O'. Que eu estou indicando essa distância por H. Ok? Bem, se a distância de V até O' é a altura H, então a distância de V até O, que é do vértice até o centro da esfera, vai medir H menos R. Por que H menos R? O total é H, tiro aqui o raio da esfera, então a distância do vértice até o centro da esfera vai medir H menos R, tá? Que é a distância de V até O. Ok? A distância de V até A é a geratriz do cone, que eu estou indicando pela letra G. Então, a distância de V até B ó, seria o G, tirando o raio da base do cone aqui. Ó. Essa distância vai medir G menos R. Tudo bem? Outra coisa que nós vamos observar aqui na nossa figura, que os triângulos VBO, então o triângulo VBO e o triângulo VO'A são semelhantes. Por que eles são semelhantes? Possuem os mesmos ângulos. Ó. O triângulo VBO tem um ângulo 1, um ângulo de 90. O triângulo VO'A tem o ângulo 1 e o ângulo de 90. Então, o que faltar para completar 180 aqui, que eu estou indicando por dois tracinhos, é o mesmo valor nos dois triângulos. Então, são triângulos semelhantes, tá? Pelo critério de semelhança, nós vamos tirar as seguintes proporções. Aí. Começando do triângulo VBO. Quem está oposto ao ângulo 1 no triângulo VBO é o raio da esfera. No triângulo VO'A, quem está oposto ao ângulo 1 é o raio da base do cone. Então, Rzão está para Rzinho, assim como quem está oposto ao ângulo 2 no triângulo VBO. Oposto ao ângulo 2 no triângulo VBO é a medida de VAB, que corresponde a G menos R. G menos R. Quem está oposto ao ângulo 2 no triângulo VO'A. Quem está oposto ao ângulo 2 no triângulo VO'A é a altura do cone. Então, Rzão está para Rzinho, assim como G menos R está para H. Assim como no triângulo VBO, quem está oposto ao ângulo de 90 graus é a distância de V até O, que corresponde a H menos R. Quem está oposto ao ângulo de 90 graus no triângulo VO'A. Neste triângulo, quem está oposto ao ângulo de 90 graus é a distância de V a A, que corresponde à geratriz do cone. Ok? Então, daqui nós tiramos as seguintes proporções. O raio da esfera está para o raio do cone, assim como a geratriz do cone menos o raio da base do cone está para a altura do cone, assim como a altura do cone menos o raio da esfera está para a geratriz do cone. Tudo bem? Então, estão aqui as proporções importantes da esfera inscrita num cone, tá? Ou um cone circunscrito a uma esfera. Daqui eu também poderia tirar o teorema de Pitágoras nos dois triângulos retângulos também. Tudo bem? Então, essas são as propriedades, tá? Vamos para os exemplos de aplicação da esfera
circunscrita e da esfera inscrita a um cone. Bem, pessoal, vamos aqui então ao exemplo 1, tá? Em uma esfera de raio 10 centímetros, está inscrito um cone reto, cujo raio da base mede 6 centímetros. Calcule o volume deste cone, tá? Então, tá aqui a situação do nosso exercício. A esfera circunscrita ao cone, ou o cone inscrito na esfera, né? Tá aqui a nossa situação, problema, então. Vamos marcar aqui, na nossa figura, o que nós temos, tá? Nós temos o raio da esfera, que é igual a 10 centímetros, tá? Então, o Rzão, que eu vou indicar aqui o raio da esfera por um R maiúsculo, 10 centímetros, tá? Essa medida aqui, de O até o ponto A, também é o raio da esfera, vai medir 10 centímetros, né? A distância de O até V, que é o vértice do cone, também é o raio da esfera, vai medir 10 centímetros, tá? E foi dado que o raio da base do cone seria a medida de O', que é o centro da base do cone, até o ponto A, que eu vou indicar por um R minúsculo, o raio da base do cone, eu estou indicando por um R minúsculo, vai medir 6 centímetros, tá? Então, esses são os dados do exercício. Para calcular o volume de um cone, pessoal, o volume do cone é 1/3 de πr ao quadrado vezes h. 1/3 da área da sua base, que seria 1/3 de πr ao quadrado, multiplicado pela sua altura, tá? O raio da base do cone nós temos, está faltando a altura. Olha, para calcular a altura do cone, então, o que nós temos aqui? Né? Nós temos o seguinte, que a distância de V a O é uma parte, a distância de V a O é uma parte da altura do cone. Eu teria que completar com a distância de O até O'. Como que eu vou calcular essa distância de O até O', que é uma outra parte para poder completar a altura total do nosso cone? Olha, essa distância eu vou calcular aplicando aqui, nesse triângulo retângulo O'A, o teorema de Pitágoras, ok? Então, eu vou chamar essa distância aqui de x, a distância de O até O', e vamos aplicar aqui o teorema de Pitágoras. A soma do quadrado dos catetos, então o cateto é x, x ao quadrado, o outro cateto é o raio da base do cone, que é 6 ao quadrado, igual ao quadrado da hipotenusa nesse triângulo retângulo, que seria a medida 10. 10 ao quadrado, ok? Então, eu vou ter que x ao quadrado é igual a 64. Por que 64? 6 ao quadrado dá 36, 10 ao quadrado dá 100. 100 menos 36 dá 64. X igual a raiz quadrada de 64, tá? Raiz quadrada de 64 é 8. Aqui eu não uso o valor negativo, né? Por quê? Porque corresponde a uma medida, né, de comprimento, tá? Então, o x igual a 6. Essa medida x é igual a 6. É 6 não, desculpe. Essa medida é igual a 8. Então, a altura do cone, tá? A altura do nosso cone, então, será igual à soma das distâncias de V a O com O'. Então, a altura do cone vai me dar 18
centímetros, tudo bem? Então, o seu volume, 1/3 da área da sua base, então 1/3 de π vezes 6 ao quadrado, que é o raio da base, multiplicado pela sua altura, que é 18 aí, ok? Então, olha, o 18 dá para simplificar aqui com o 3, por ser uma multiplicação, então 18 dividido por 3 dá 6. O volume do nosso cone, π vezes 6 ao quadrado, 36, que multiplica 6.216 π centímetros cúbicos. Tudo bem? Então tá aí o volume do nosso cone inscrito numa esfera de raio 10 centímetros. Ok? Gente, eu peço desculpa a vocês pelo latido do cachorro aí, mas não teve como, tá? Vamos lá, então, para o nosso exemplo 2. Bem, aqui no nosso exemplo 2, nosso exercício 2, está dizendo o seguinte: em um cone reto de altura 12 centímetros e raio da base 5 centímetros, está inscrito uma esfera. Calcule a área da superfície dessa esfera. Tudo bem? Então, para calcular a área de uma superfície esférica, eu preciso calcular a medida do raio da esfera, tá? Pelo seguinte, área da superfície esférica, né? Área da superfície esférica, ela é dada por 4πr ao quadrado, tá? Eu vou indicar o raio da esfera por um R maiúsculo, 4πr ao quadrado. Então, eu preciso saber o raio da esfera, ok? Vamos marcar, então. Então, tá aqui a nossa situação do problema. É a esfera dentro do cone. Esfera inscrita. Então, ela vai tangenciar as geratrizes do cone e vai tangenciar o centro da base do cone, tá? Esfera dentro do cone. Então, esfera inscrita ou cone circunscrito, tudo bem? A distância de V até O, né, lá. Eu tenho aqui, então, o ponto O, o centro da esfera, tá? E tem o ponto O', que é o centro da base do cone. Eu tenho a distância de V até O', a altura do cone. A altura do cone o exercício deu para a gente aqui, que é igual, o que eu vou indicar por um H minúsculo, igual a 12 centímetros, tá? Foi dado também o raio da base do cone, que é a distância de O até, a distância de O' até A, que é o raio da base do cone, igual a 5 centímetros, tá? Nós vamos precisar aqui nesse exercício da geratriz do cone, que seria a distância de V até o ponto A, a geratriz aqui, tá? Então, para calcular a geratriz, observa que nós temos, então, aqui um triângulo retângulo VO'A, aonde a distância de VO' é a altura do cone mede 12, e a distância de O' até A mede 5, que seriam os catetos desse triângulo retângulo, VO'A, tá? A geratriz, então, do meu cone, que é a distância de V a A, seria a hipotenusa desse triângulo retângulo, que eu estou indicando aqui por G, tudo bem? Então, vamos primeiramente para o cálculo da geratriz do cone. Aplicando ali, nesse triângulo retângulo, o teorema de Pitágoras. No qual triângulo retângulo? VO'A. Tá? G ao quadrado igual
Um dos catetos seria a distância de V', que é a altura igual a 12 ao quadrado, mais o outro cateto, que vai ser a distância de O'A, 5 ao quadrado, ok? Então, G ao quadrado igual a 12 ao quadrado, 144, 5 ao quadrado, 25. Então, vai dar G ao quadrado igual a 169, G igual a raiz quadrada de 169, G igual a 13 centímetros. Então, a geratriz aqui do nosso cone, que é a distância de V até A, vai medir 13 centímetros. Tá? Vocês já vão ver por que eu precisei do cálculo dela. O que eu vou observar aqui na nossa figura? Que os triângulos, retângulos V, BO e VO'A são triângulos, retângulos semelhantes. Por quê? Porque esses triângulos possuem os mesmos ângulos. Ó. Possui um ângulo de 90 graus comum, o ângulo aqui 90 graus, no triângulo VO'A também tem um ângulo de 90 graus. E um ângulo comum, que seria este ângulo que eu vou anotar aqui. Olha. Então, esses triângulos já têm dois ângulos iguais, então já são semelhantes pelo critério ângulo-ângulo. Então, o terceiro ângulo desses triângulos também terão medidas iguais, que seria este ângulo aqui, que eu estou fazendo com dois tracinhos, e este outro ângulo aqui, que eu estou também marcando com dois tracinhos. Tudo bem? Então, agora, eu vou precisar descobrir o raio da minha esfera, que seria a distância de O até B, que eu estou indicando por um R maiúsculo, ou a distância de O até O', que eu também estou indicando por um R maiúsculo aqui na figura. Olha, se a distância de V até O' é a altura do cone, a distância de V até O, então a altura do cone é 12, a distância de V até O vai ser 12 menos R, tá? Então, a distância de V até O, eu vou ter aqui 12 menos o raio da esfera, Rzão, tá? 12 menos R aqui, distância de V até O, porque de O até O' é o raio da esfera, eu estou indicando o raio da esfera por um R maiúsculo. Então, agora nós montamos as proporções de critério de semelhança entre triângulos. Olha, no triângulo VBO, quem que está oposto ao ângulo 1? É o raio da esfera, que é o Rzão. Então, Rzão está para... No triângulo VO'A, quem que está oposto ao ângulo 1? 5. Então, Rzão está para 5, assim como no triângulo VBO, quem que está oposto ao ângulo de 90 graus? 12 menos R. 12 menos R. No triângulo VO'A, quem que está oposto ao ângulo de 90 graus? A geratriz do cone, que é o 13. Então, Rzão está para 5, assim como 12 menos R está para 13, tá? Então, agora eu caí nessa proporção, vamos cruzar a multiplicação, eu vou ter aqui 13R igual, distribuindo 5, vai ficar 60, menos 5R, tá? 60 menos 5R, ok? Menos 5R está subtraindo, passa para o outro lado, somando o 13R, então vai dar 18R, igual a 60. R igual a 60 sobre 18, tá? Que, simplificando por 6 e por 6, vai dar a fração 10 terços. Então, tá aqui o raio da nossa
esfera, tudo bem? Vamos lá então para a área da sua superfície. Então a área da superfície esférica é 4π vezes o raio da esfera ao quadrado, vezes 10 terços elevado ao quadrado. Então a área vai me dar 4π vezes 10 ao quadrado dá 100, 3 ao quadrado dá 9. Tá? Então, finalizando aqui, a área 400π sobre 9 centímetros quadrados. Está aí a área da superfície esférica. Tudo bem? Bem, gente, então aqui eu estou encerrando essa terceira aula da playlist Sólidos inscritos e circunscritos numa esfera, aonde a aula de hoje foi sobre o cone reto. Tudo bem? Olha, se quiserem mais aulas de sólidos inscritos e circunscritos a uma esfera, por favor, deixe nos comentários, que eu terei o maior prazer em atendê-los. E não esquece de dar um like lá, tá? Gente, um abraço com carinho do professor Carlinhos. Fui!